O Tribunal de Justiça do Estado quer reduzir o número de comarcas aqui no Espírito Santo. Um tema bastante polêmico e para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui na bancada o presidente da OAB aqui no Espírito Santo, José Carlos Risque Filho. Presidente, boa noite, bem-vindo ao Link. Boa noite, estou à disposição de vocês. Boa noite, presidente. Boa noite, Diana. Prazer receber o senhor. Presidente, para a gente começar a esclarecer isso, né? Qual é exatamente essa proposta que a OAB Espírito Santo, aliás, o TJ, né, está propondo? Na verdade, existe uma expansão no Espírito Santo de fóruns e que eventualmente você não tem estrutura suficiente para o bom funcionamento dessas varas, né? Seja falta de servidor, falta de juiz, de estagiário, de insumos, né? E o CNJ veio ao Espírito Santo este ano e propôs uma redução do número de comarcas no interior. A OAB faz parte de um comitê o qual está sendo estudada essa possibilidade. E é importante que seja dito que isso é um estudo, isso não está ainda consolidado. Na verdade, a ordem faz parte desse espaço de debate, não foi consultada ainda a se manifestar formalmente, nem a votar absolutamente nada, e nesse momento está consultando a nossa base, exatamente para verificar se o cidadão e se o advogado serão beneficiados em relação a isso. Infelizmente, o judiciário sofre bastante no interior, a advocacia sofre bastante, o cidadão com processos que eventualmente não andam e não tem estrutura. Será que a solução disso seria essa unificação, essa integração, ou se seria se estruturar mais o interior? Esse debate ele precisa ser enfrentado porque os processos eles precisam ter início, meio e fim. Ter um processo que não ande para a advocacia é extremamente doloroso, para o cidadão ainda mais, que vai ao judiciário, pede uma decisão e não a tem de um modo certo, justo e adequado. Nós já sofremos muito com isso no Espírito Santo, seja no extremo sul, extremo norte. E o tribunal propôs e pôs em debate essas questões e a OAB, que é um órgão de classe, e é um órgão também que representa a cidadania, está pondo em debate em seus organismos internos sobre esse ponto. Se os presidentes do interior serão favoráveis ou não. Estamos ouvindo a nossa classe, estamos ouvindo os cidadãos. Me parece que num primeiro ponto é um pouco forte a gente falar em extinção de comarcas. Estamos falando aí de mais de 30 comarcas, não é isso, presidente? Exatamente, Adriana. Exatamente. E na verdade, quando você abre uma comarca no interior, é motivo de festa, não é verdade? A população acha que está assistida. Está assistida, tem banda, tem festa, né? Foi aberto o fórum aqui da cidade, você cria uma jurisdição. E, na verdade, é muito bom você abrir fóruns, você abrir tribunais, você abrir a justiça, porque são elementos de distribuição da lei. O juiz nada mais é que alguém que analisa um caso e impõe a lei. Então, se o Brasil, se o Espírito Santo pudesse ter um tribunal em cada esquina, seria muito bom. O problema é quando se faz uma expansão e não se tem estruturação além de um próprio prédio. Um fórum, um prédio vazio não é fórum. Nós estamos falando de estrutura, de falta de estrutura, como, por exemplo, o mínimo computador, um servidor para auxiliar o juiz. É disso que nós estamos falando? Básica, né? Principalmente, Adriana, servidores. Eu viajo muito de norte a sul do Espírito Santo e o que eu mais ouço de juízes também, Risque, a gente está aqui com um servidor só, com nenhum servidor, e o servidor ele está lá eventualmente desmotivado. Ele está lá sem produzir absolutamente nada. Eu não ponho a culpa em servidor e juiz. Na verdade, eu volto a falar, um fórum não é um prédio. Um fórum tem muito mais que um prédio, ele é uma estrutura funcional. Se você tem um magistrado ali com um servidor só, com um estagiário só, ele não vai funcionar. É como você está aqui, Adriana, sem o cameraman. Você não pode filmar e falar ao mesmo tempo. Na verdade, tem que haver uma solução. Eu não sei, a ordem ainda não se manifestou formalmente se a solução é a integração. Nós estamos estudando já há vários dias com cada presidente do interior e são eles que vão nos falar se isso vai ser bom ou não, sobre a solução para a morosidade processual. Se a integração for resolver esse problema, a ordem vai recebê-la de braços abertos. Entretanto, não podemos ter nenhuma espécie de retrocesso social e nem nenhum retrocesso na distribuição da justiça. O cidadão que mora em Vitória, ele tem que ter acesso à justiça como cidadão que mora em Montanha, que mora em Mimoso do Sul, que mora em Ecoporanga, ele tem que ter acesso ao judiciário da mesma forma que o cidadão que mora em Vitória.
Nós entendemos que eventualmente pode haver um atraso, um retrocesso, pois se o cidadão que leva 20 minutos para ir ao fórum hoje vai passar a levar 1 hora, talvez ele tenha que avaliar se é melhor se deslocar em 1 hora, mas ter um juiz esperando ele lá, do que chegar no fórum em 20 minutos sem um magistrado. É um debate difícil, doloroso, nós estamos sentindo a dor de ter que debater isso, entretanto a OAB não vai se furtar em analisar cada caso e se manifestar a seu tempo. Presidente, muito se fala da morosidade da justiça, dos processos mesmo, a tramitação dos processos de uma forma geral. Quando a gente reduz as comarcas, né, os leigos pelo menos pensam que você poderia ter uma lentidão ainda maior, já que a distribuição poderia ficar prejudicada com isso. O Espírito Santo hoje conta também com uma defasagem na quantidade de defensores públicos. O senhor acha que a população pode ficar, de certa forma, prejudicada com essa redução? Eu vou fazer aqui uma analogia com a Justiça do Trabalho, que é mais a minha área, e não tem varas em todas as cidades. Pelo contrário, tem uma distribuição, às vezes, por regiões, e funciona muito bem, porque as varas do trabalho, elas têm uma estrutura muito boa. A Defensoria Pública precisa urgentemente melhorar os seus quadros. Não no termo qualitativo, que é muito boa, mas em termos de números. Pois, eventualmente, em cidades que faltam Defensoria Pública, você tem, às vezes, um advogado que supre essa falta de defensores públicos e, eventualmente, você tem um decréscimo do acesso à justiça. Sem dúvida alguma, é preciso que se integre mais os defensores, que se remunere muito bem e, principalmente, se remunere bem a advocacia dativa, que supre a falta de defensores públicos. Agora, presidente, é claro que o TJ pensa nessa redução com uma forma de economizar. Seriam 13 milhões em economia. É um papel da OAB também cobrar que esses 13 milhões economizados sejam investidos nas comarcas que vão absorver essas outras que deixarão de existir? O papel da OAB, Adriana, vai além. Vai, na minha opinião, primeiro se imaginar se não teria outro local para se economizar esses 13 milhões. Porque, mesmo que essa integração vá gerar um resultado útil, talvez doa na cidade do interior, ao executivo, ao cidadão que está lá e tem um fórum em sua cidade, doa a ele muito deixar de ter esse serviço lá. Então, num primeiro aspecto, se posicionar e avaliar se esses 13 milhões podem vir de economia de outra forma, né? Porque é um precedente aqui no Espírito Santo, salvo equívoco, único no Espírito Santo, e isso nunca aconteceu, salvo equívoco, né, de se fechar a comarca. Então é preciso, primeiramente, se avaliar se é necessário essa atitude tão drástica. Num segundo ponto, sim, se cobrar que essa economia seja reverberada nessas estruturas. O que não pode ter, e aí é um debate que a gente tem feito desde janeiro, é ter fórum sem juiz. E hoje eu vou ao extremo norte. Eu tenho certeza que a pauta da reunião que eu vou ter lá amanhã cedo é falta de juiz e servidor. Se a integração vai solucionar isso, bem-vinda. Agora, se temos outros meios para solucionar, a Ordem quer participar ativamente do debate. Tá certo. Olha, a gente quer agradecer muito ao presidente da OAB, José Carlos Risque Filho, hoje conversando com a gente aqui no Link Espírito Santo, especificamente sobre essa proposta do Tribunal de Justiça para reduzir o número de comarcas aqui no estado, uma redução expressiva, né, como o presidente disse há pouco. Enfim, é um assunto polêmico, né, Adriana? Sim, a gente espera que todas as decisões que forem tomadas seja pensando no bem da população capixaba, né, presidente? Obrigado. E para falar que é a primeira vez que a gente fala em público em relação a isso, e para falar que esse é um projeto muito inicial e a Ordem, ao seu tempo, de maneira breve, vai se manifestar formalmente.